Tá? Vamos começar agora cinemática dos corpos rígidos. É o último conteúdo que nós vamos ver em Mecânica Geral 2. Devido a nossa ementa, nosso programa de ensino, nós não conseguimos avançar mais do que essa parte introdutória do capítulo 15 do livro do Beer. Porém, aqui nós podemos ter uma visão bastante interessante a respeito de movimentos de corpos rígidos. Como rastrear esse movimento de um corpo rígido. Bom, a cinemática dos corpos rígidos, então, estabelece as relações entre tempo, posição e velocidade. O nosso x, t e v. Mas a velocidade nós já sabemos que na verdade é o nosso x ponto, é apenas uma taxa, Ou seja, é o dt, é o dx, dt. Então, incluindo também o nosso x dois pontos, que é o nosso d2x dt ou o nosso dv dt. Dos vários pontos materiais que formam um corpo rígido. Então, lá na mecânica da partícula, do ponto material, nós olhávamos um ponto, o movimento de um ponto. Aqui nós vamos olhar o movimento de um sistema rígido. Então, por exemplo, esta caneta, rotacionando. Como que se comporta cada ponto dessa caneta, em termos de velocidade e aceleração. Inclusive, no nosso conteúdo, nós vamos, numa parte do conteúdo, que é a parte final, nós vamos somente até velocidade. Mas na parte inicial do conteúdo, onde fala sobre translação, rotação e movimento plano, nós vamos falar aí sobre aceleração também, tá? Bom, primeira coisa para estudar a cinemática é definir os tipos de movimentos que nós podemos ter. Uma definição geral de movimento. Primeiro é translação. Então, tu tem um corpo rígido, a caneta, por exemplo. Essa caneta, ela se move, porém ela não sofre nenhuma mudança no ângulo de inclinação quando você tomar por base um sistema de eixos. Então, ela pode fazer esse movimento que parece de rotação, mas em relação aos eixos, essa inclinação aqui não muda. Então, todo movimento onde a inclinação de qualquer reta tomada no interior do corpo não mudar, ele é um movimento de translação. E aí, olha aqui, você pega, por exemplo, um corpo e dentro do corpo você pega dois pontos, A e B. E esse corpo sai dessa posição e vai para aquela de A1B1, vai para A2B2. Mas A1B1 é idêntico a A2B2 em termos de inclinação. E sentido também. O A continua lá e o B continua aqui. O A continua lá e o B continua aqui. Então, você tem a direção, que é esta inclinação aqui, esse alfa, que não mudou. E você tem o sentido, que é de lá para cá. É de A para B e de A para B. Tá ok? Então, quando não há alteração, você tem uma translação. Aqui um outro movimento, um movimento curvilíneo do corpo rígido, também não muda. Se você pegar em qualquer ponto aqui, em qualquer tempo intermediário, e fizer uma análise, você vai continuar tendo a linha, B', e o ângulo de inclinação aqui com a horizontal continua sendo um beta aqui, por exemplo. O beta e por aí vai. Vamos pegar esse ponto aqui, um beta. Tá ok? Então, toda vez que isso acontecer, você tem uma translação. Vamos ver agora a rotação ao redor de um eixo fixo. Rotação ao redor de um eixo fixo. Os pontos se deslocam em planos paralelos ao longo de círculos, cujos centros estão sobre o mesmo eixo. Tá? No caso, o eixo de rotação. Este movimento é também denominado de movimento plano. Isso é importante, que nós vamos ver mais adiante uma seção específica de movimento plano. Tá?
O que acontece no rotação ao redor de um eixo fixo? Qualquer ponto do corpo material que você pegar, por exemplo, pegou-se esse ponto aqui. Vamos até ampliar aqui um pouquinho. Pegou-se esse ponto aí. E começou a se observar. Veja, o eixo de rotação está aqui. Esse eixo aqui. Esse é o nosso eixo de rotação. Aí tomou-se aquele ponto e começa a se observar como que ele se movimenta no espaço. Se for uma rotação ao redor de um eixo fixo, no caso esse eixo aqui, podemos chamar aqui de A linha, só para referência. Se for ao redor de um eixo fixo, esse movimento desse ponto vai formar um círculo e o centro desse círculo é sobre o eixo de rotação. Aí eu pego, vou pegar um ponto mais aqui abaixo, lá dentro do corpo sólido, Então, pegou o ponto aqui, novamente ele forma aqui um movimento de rotação, uma trajetória circular, cujo centro está sobre o eixo, e ele novamente faz um plano. Outra coisa, esse plano aqui, formado por esse círculo, é exatamente paralelo a esse plano formado pelo outro círculo. Tá ok? Então, são observações importantes que nós vamos utilizar lá na frente no movimento plano e também para o entendimento. Quando você for analisar um corpo rígido, se você pegar, vou pegar esse ponto, como é que ele se comporta? Você já sabe que é uma circunferência ao redor de quem? Ao redor do eixo. Então ele está rotacionando aí ao redor do eixo, formando uma circunferência. Deixa eu só ajustar aqui. Então, segundo movimento, rotação ao redor de um eixo fixo. Isso eu costumo cobrar de vocês em avaliação, porque são classificações de movimento e vocês têm obrigação de conhecer isso para a vida profissional de vocês, para ter uma mente mais aberta e uma visualização 3D melhorada. Não pense que o computador vai fazer isso para vocês sempre. Ele não consegue transmitir esse conceito para vocês. Vocês é que têm que dizer a eles, aos computadores, na forma de uma linguagem de programação, como que ele deve proceder com o cálculo. Terceiro, movimento plano geral. Qualquer movimento que não seja de rotação ao redor de um eixo fixo, nem de translação, é considerado movimento plano geral. Então, esse movimento plano geral, ele se mantém no plano, a primeira coisa, tá aqui, refere-se ao plano, e ele possui tanto rotação como translação. Então não é apenas a rotação de um objeto, está rotacionando a caneta. Não. Além de rotacionar, a caneta se move. Então, como é que eu vou mapear esse movimento nas minhas equações? É isso que nós vamos ver nessa sessão específica mais adiante nessas aulas. Talvez daqui umas 2 ou 3 aulas a gente vai ver isso aí. Então, é qualquer movimento. Vamos olhar aqui uns exemplos. Por exemplo, uma roda em rolamento sobre o asfalto, por exemplo. Vamos colocar lá em cima agora. Então, aqui nós temos uma pequena roda. Ela está rolando aqui sobre o asfalto. Imagine isso aqui se fosse como se fosse um pneu, a roda lá da sua bicicleta, a roda da sua moto, do seu veículo, da sua motocicleta. E aí ela está rolando aqui sobre o pavimento, Então, como que se comporta, por exemplo, esse ponto? Eu quero olhar esse ponto aqui, ponto P. Qual é o movimento que ele vai fazer ao longo do seu percurso? O movimento, vamos por aqui, por exemplo, numa trajetória verde, ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai chegar uma hora que ele vai estar lá em cima, Vamos subir um pouquinho mais aqui. Vai estar lá em cima no seu ápice,
Só um pouquinho. Aqui. Vai estar lá no seu ápice, lá no altão. Atingir o ápice e depois ele começa a descer. Né? Aí, só um pouquinho. Aí, isso. Aí ele começa a descer. Vem descendo, 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 descendo. Chega uma hora que esse ponto aqui do pneu vai tocar o solo. Vocês têm esse entendimento, né? E chega aqui, toca o solo. Tá? Aí, tocou o solo. Pergunto, como é que se comportou a velocidade desse ponto ao longo de toda essa trajetória? Então, a V de t. Demorou aqui, desde esse ponto aqui, de um tempo 0 até um tempo t segundos. A pergunta é, como se comportou o v de t? Também dá para calcular a d t. Como se comportou a aceleração no tempo. E também as posições ao longo do tempo, a nossa x de t. Então, com essas técnicas que nós vamos ver agora, nós conseguimos equacionar a x de t, faz a derivada, acha v de t, faz a derivada, acha a de t. Então, nós vamos conseguir fazer isso utilizando as técnicas das próximas sessões. Tá ok? Então, esse é um exemplo bem interessante. Já para curiosidade de vocês, vamos falar sobre o pneu, é um caso específico agora, tá? Abra um parênteses aí, um caso específico, pneu. O veículo, ou seja, o centro da roda aqui, está se movendo a uma velocidade v. Está indo para a direita. Essa é a velocidade que você vê lá no odômetro do seu veículo. Mas nós sabemos que os pontos da roda não estão todos a v. Por que nós temos essa noção que não estão todos a v? Para um observador fora aqui, o carinha que está aqui no solo, olhando esse grande pneu passar, quando ele olha para esse ponto, ele enxerga v. Mas quando ele olha, por exemplo, vamos olhar para esse ponto aqui, esse ponto do pneu. Vamos mudar a cor aqui, pegar uma magenta. Quando ele olha para esse ponto aqui do pneu, o que ele enxerga? Ora, aquele ponto do pneu, ele está tocando o solo e está parado. Então, o observador aqui, na verdade, ele enxerga um ponto parado. E aí ele enxerga 0 de velocidade. Olha que interessante. Quando ele olha o ponto lá no topo, lá em cima, aqui, nós vamos pegar outra cor. Pode ser essa aqui, Esse ponto aqui no alto, quando ele olha esse ponto lá, o que ele enxerga? Ele enxerga esse V mais uma vez o V, por causa desse raio, mas isso aqui vocês vão entender mais adiante, tá? Então o raio aqui tem um movimento de rotação ao redor desse centro, então lá em cima eu aumento em 2 vezes, então eu tenho 2 vezes a velocidade V. Olha que interessante. No mesmo pneu, para um observador olhando do solo, ele enxerga o ponto no solo a 0, o centro do eixo a V e o ponto em cima da roda a 2V. Isso explica para vocês o porquê que um pneu tem que estar balanceado. Um pneu balanceado é um pneu que tem mesma quantidade de massa aqui, mesma quantidade de massa aqui. Qual é a interferência? A interferência é que aquele ponto, quando sair de lá e começar a descer, ele está sendo desacelerado. Ele vai sofrer uma frenagem. Ele está a 2V e ele vai cair a V, a 0, desculpa. E esse ponto sai daqui, vai lá para cima, ele está sendo acelerado. Então ele sai de 0 e vai a 2V. Todo ponto sujeito a uma aceleração, seja ela positiva ou negativa, vai estar sujeito a uma força. Para que ele acelere ou desacelere, ele precisa de uma força. E essa força, se eu tiver mais massa ou menos massa, ela vai mudar então. Se as massas forem iguais, as forças são iguais. A de aceleração e desaceleração. Uma massa é maior que a outra, então aonde tu tem mais massa, tem mais força. E aí começa a mudar o esforço e o sistema começa a trepidar. Tá? Uma hora ele puxa para cá, uma hora empurra para lá, uma hora ele puxa para cá, empurra para lá e assim começa a aparecer aquela trepidação
no veículo, tá ok? Isso é bem interessante para vocês compreenderem melhor esses fenômenos aí do desbalanceamento. Outro sisteminha de movimento plano geral muito usado, que inclusive nós vamos usar nessa sessão de movimento, que vai ser a nossa última parte do conteúdo, é o movimento de uma barra. Tá? Uma barra, por exemplo, aqui simplificada, com uma guia horizontal e uma vertical. Então a gente pergunta assim, ora, se esse aqui for o ponto A e essa VA é conhecida, conheço a VA, quanto vale a VB? Sabendo que aqui é o ponto B. Então, como é que a gente vai proceder para calcular a VB? E tem mais, nós não precisamos calcular só isso daí, nós podemos calcular outros sistemas de barras, né? Então, uma barra aqui, uma barra aqui, e essa ponta da barra está num êmbolo aqui, que pode se mover para a direita e para a esquerda, tá? Digamos que seja uma guia, né? E esse aqui é um eixo que gira, tá? Vamos botar aqui um pino, né? Então esse eixo aqui que está girando vai fazer com que essa manivela aqui, ó, rotacione. Então eu vou ter aqui um ômega e eu quero saber desse ponto aqui, digamos que fosse um pistão, né? Pistão P. Qual é a velocidade do pistão P? Se eu conheço o ômega aqui. Como que a velocidade do pistão P varia ao longo do tempo? Também é um movimento plano. Então, é esse tipo de cálculo aqui a gente vai poder fazer no nosso estudo. Tá? Até mesmo cálculos assim, ó, tem aqui uma barrinha, essa barrinha aqui é ligada a uma outra barra aqui embaixo, que por sua vez está aqui num pino de rotação. Então, quando esse braço aqui desce com ômega, isso aqui é conhecido, esses comprimentos são todos conhecidos. Isso aqui é articulado, tá? São pontos de articulação. Então, quando isso aqui desce com ômega, essa barra, qual é a velocidade ômega linha dessa outra barra? Qual é a velocidade ômega duas linhas dessa barra aqui, ó, intermediária? Afinal de contas, ela não vai ficar paradinha assim, né? Ela vai descer e vai girar, né? Tá lá em cima e gira. Ou aqui, no nosso caso aqui, eu acho que ela vai fazer o contrário, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá lá em cima e gira. Então, qual é esse ômega dessa barra aqui também? Todos esses casos a gente vai abordar na sequência. Tá ok? Então, vamos pegar outra transparência. Vamos ver aqui. Bom, quarto movimento. Movimento ao redor de um ponto fixo. Tá? É um movimento tridimensional de um corpo rígido com um ponto fixo, O. Tá? Fazendo aqui coincidir com a origem do sistema. Exemplo típico é o peão. Né? Então, ele fica ali, você solta o peão e quando ele para num ponto e fica rotacionando ao redor de um eixo, mas também em precessão, né? Fica fazendo esse movimento de precessão. Então, claro, não precisa ser só o peão, né? Ele pode ter um movimento em qualquer direção aqui, só que um ponto sempre é fixo. Então, esse aqui é o quarto tipo de movimento que a gente pode classificar. Vocês viram que nós fomos tirando as restrições, né? Inicialmente só translação, não rotacionava. Depois, só rotação ao redor de um eixo fixo, não transladava. Depois nós juntamos os dois movimentos, translação mais rotação, né? E agora nós estamos dando mais um grau de liberdade em qualquer direção no espaço e além disso ainda com rotação, né? Mas esse caso aqui nós não vamos trabalhar, tá? Não é necessário para nós esse estudo, ele é um mais avançado, já entra na área mais avançada da mecânica, não é necessário para vocês. E o movimento plano geral, o movimento geral é quando qualquer movimento que não está em nenhum dos movimentos anteriores. Por exemplo, o sistema gira, ele rotaciona, né? Tem um movimento aqui de rotação da caneta, e além disso ele tem esse movimento de translada. Então eu tenho aqui, ó, uma translação, uma rotação ao redor desse eixo e uma outra rotação ao redor desse outro eixo, né?
E ele pode ir em 3D, por exemplo, né? Não precisa ficar no 2D. Também não vamos analisar, é bastante complexo. Aqui nós abrimos várias variáveis, você tem aqui os 3 eixos, cada eixo vai ter o seu ômega, né? O ômega I, o ômega J, o ômega K, aí vai vir os alfa I, J, K, vai ter os momentos de inércia nas 3 direções, e isso aqui toma um bom tempo e não faz parte do nosso conteúdo. Tá? Bom, vamos lá então, nós vamos estudar basicamente 3 movimentos: translação, rotação ao redor de um eixo fixo e movimento plano, tá? Movimento plano geral. E então vamos estudar aqui em detalhes a translação. Matematicamente, como que nós podemos dizer que um objeto está em translação pura? Por que matematicamente? Ora, porque tudo nós escrevemos na engenharia utilizando a física e a matemática. Então é a partir dessa escrita matemática do fenômeno é que nós conseguimos expressar em equações e aí prever situações futuras ou regredir e determinar situações anteriores. Veja, eu não estou falando aqui de previsão de futuro ou passado, mas apenas de um objeto real onde você está se antecipando em algum movimento, ou porque você quer realmente saber o que vai acontecer, ou porque você quer chegar em algum ponto determinado, tá? No seu mecanismo. Então, quando o objeto está em translação pura, nós podemos escrever o seguinte, ó, que a posição, pegando aqui, a nossa origem, o nosso objeto e 2 pontos sobre ele. Vamos estudar 2 pontos. Tá? Se tu pegar só um ponto sobre o objeto, você perde informação de rotação. Né? Um ponto ele não tem rotação. Você não sabe se ele está para cá, para lá, para a direita, para a esquerda. Não existe. Então tu tem que pegar uma reta. E aqui no nosso caso nós pegamos a reta AB. Retinha AB. Vamos aumentar o pincel. Isso. E com essa reta aqui, atrelada à tua origem de análise, você pode escrever um equacionamento. Olha aqui, ó. A posição de B pode ser escrita pela posição de A mais R de B em relação a A. Por que foi feito isso? Ora, porque eu precisava, de alguma maneira, atrelar esses pontos à origem. Ora, então eu atrelo o ponto A, a origem com RA, atrelo o ponto B, a origem com RB. Tá? Mas não faz sentido ter eles isolados. Eu não vou estudá-los sozinhos, eu preciso estudá-los juntos. Porque é estudando eles juntos que eu vou saber se está em rotação, translação e assim por diante. Né? Então eu preciso de um vetor RBA. E aí eu fico procurando aqui alguma relação que possa juntar esses 3 aqui e nos fornecer um equacionamento matemático. Isso aí eu chamo de equação de base. Então isso aqui é uma equação de base da análise matemática dessas posições. E eu posso escrever essas 3 posições assim: RB igual a RA mais RBA. Ora, por que isso? Ora, a mesma motivação, gente, que você utiliza para analisar o nível de volume de uma caixa d'água. Você tem que escrever uma equação. Então aqui entra um M ponto e aqui sai um M ponto. M ponto de entrada e M ponto de saída. E aí aqui você tem o volume. Tá? Então aqui podemos colocar aqui a taxa de mudança do volume no tempo. Né? Então o V ponto é igual ao M ponto de entrada menos o M ponto de saída. Isso aqui vai me dar a taxa com que a caixa d'água está enchendo ou esvaziando. Se entrar mais do que sai, ela vai dar uma taxa positiva, vai estar enchendo. Se entrar menos do que sai, vai me dar uma taxa negativa, ela está esvaziando. Então eu pego as grandezas envolvidas no problema, tá? E expresso na forma matemática. Aqui também, as grandezas são essas posições e expresso na forma matemática. Né? E aqui está a nossa forma de análise. Tá? Então essa é a parte inicial. Bom, dessa equação aí, RB igual a RA mais RBA, nós vamos derivar ela no tempo para ver como é que se comportam essas grandezas. Né? Então, fazendo aqui embaixo, ó.
Se derivarmos no tempo, observamos que na translação, esse RBA é constante. Tá? Por quê? Porque ele não muda de direção e sentido. Ele pode fazer isso aqui, mas desse ponto até aquele ponto é sempre o mesmo. Ele não muda nem em comprimento, nem em direção e nem em sentido. Então, a hora que você faz a derivada dele, você tem o valor nulo. Tá? E aí a derivada de RB é igual à derivada de RA. Tá? Ora, se houve um movimento no espaço, então as posições de B e A mudaram. Tá? E aí você chega à conclusão de que RB é igual a VB é igual a VA. Ou seja, as velocidades no movimento de translação são iguais para todos os pontos. E também acontece o mesmo para a aceleração. São iguais em todos os pontos. Tá, ok? Então, assim, na translação, todos os pontos de um corpo rígido possuem a mesma velocidade e aceleração instantânea. Tá? Importante vocês terem isso em mente. Agora, vamos estudar o segundo tipo de movimento. Já estudamos a translação, agora a rotação ao redor de um eixo fixo. Aqui um corpo rígido, né, um corpo rígido qualquer, ele está girando ao redor desse eixo aqui, ó, de O até A, e está girando aqui no sentido a subir, né, na subida. Então, sentido aqui, se você olhar de frente, sentido anti-horário, e aqui é o sentido positivo do eixo Z. Vamos até colocar aqui, ó, nosso Z, desculpa, nosso Z positivo. Tá? Aí, vamos pegar qualquer ponto desse objeto para analisarmos como que a gente pode avaliar a velocidade desse ponto. Tá? Esqueçam translação, aqui não tem translação, é só rotação. Tá? Então, foi pego aqui um ponto P, tá? Vou até ampliar um pouquinho essa. Foi pego um ponto P. E esse ponto P, ele está girando aqui ao redor do eixo. Nós vimos anteriormente que eles vão todos esses pontos, qualquer ponto que você pegar vai girar ao redor desse eixo, fazendo essa trajetória verde. Como que eu poderia, então, escrever essa velocidade V em função das grandezas envolvidas? No caso, o raio R, que é a posição do ponto P, e do ômega. Tá? Vamos colocar o nosso ômega aqui. O nosso ômega. Tá? Então, como que eu posso escrever a velocidade em função de R e de ômega? Tá? Então, aí, nós precisamos puxar aqui mais uma transparência para a gente verificar isso daí. Eu vou deixar aberto aqui nessa figura dessa forma para a gente poder retornar aqui daqui a pouco e tomar mais valores aí. Opa, aí. Então vamos adiante. Só um pouquinho, vamos colocar aqui. Aí. Bom, a velocidade que eu estou procurando lá naquela figura anterior, V, é dr dt, tá? Ou seja, essa velocidade é a taxa de variação do vetor R no tempo. Isso é tranquilo, isso é coisa básica lá das nossas equações de base. E ele é um vetor tangente à trajetória de P. Tá? É óbvio, né? Se a trajetória está numa direção, a velocidade está naquela direção. Se a trajetória muda de direção, a velocidade muda de direção. Então, sempre a velocidade é tangente à trajetória. A trajetória está aqui em verde, a velocidade aqui, ó, é tangente a essa trajetória. E o valor absoluto da velocidade v é ds dt, ou seja, o módulo dela é esse pequeno pedacinho de trajetória dividido pelo tempo. Então, vou pegar aqui um pequeno ds, vamos pegar aqui numa coloração que dê para distinguir das demais, aqui, ó,
Digamos que a trajetória daqui até aqui. Esse aqui é o nosso ds. E isso aí demorou um certo tempo dt. Podia pensar em ΔS, ΔT também, tá? Depois só levar no limite. Nós sabemos que no limite vai virar ds dt, então trabalhamos dessa forma já. Então, ó, sabendo isso aqui, eu já tenho o módulo de V. V é igual a ds dt, tá? Onde ds é o diferencial do arco percorrido pela partícula, tá? Mas como que eu calculo aquele ds ou o nosso, aqui no caso, ΔS? Ora, eu posso calcular em função do raio e do ângulo percorrido, tá? Então vamos voltar lá para ver. Ora, esse comprimento de arco aqui, ó, ele é dado por quem? É por esse raio aqui, que no nosso caso aqui, ó, r seno de φ. Quem é o φ? É esse ângulo de inclinação aqui, gente, ó, do raio, do vetor raio, com o eixo de rotação, tá? No caso aqui a gente escolheu o eixo de rotação ao longo de K, tá? Então, r seno φ vai me dar esse pequeno raio. Então, esse pequeno raio vezes um certo ângulo, vamos até colocar aqui, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho um ângulo que lá do outro lado nós chamamos de Δθ, lá nessa outra transparência, ó. Então, r seno φ vai me dar aquele raiozinho, vezes Δθ é igual ao ΔS, tá? Então, Δθ vezes esse raio, que é o r seno φ, vai me dar o ds. E aí, ds dt me dá a velocidade. Opa! Bom, claro, né? Pegando ΔS, acabei de falar, dividindo por ΔT e aplicando no limite, nós temos isso aqui, ó. Limite ΔS sobre ΔT. O ΔS é todo esse termo aqui, ó. Acabei de explicar, por ΔT. E, claro, no limite, eu vou ter isso aqui, ó. ds dt, que é r seno φ θ ponto. Θ ponto está aqui, ó. Né? Já aplicando no limite, né? O ΔT vai a dt e o Δθ vai a dθ. Então, isso aqui, na verdade, ficou como? Ó, r seno de φ dθ dt. Tá? Vocês vão ver a gente falar desse termo aqui, ó, dθ dt, como θ ponto e também como ômega. Tá? Então, fiquem atentos, né, nessa simbologia, isso é importante. Então, nós já conseguimos determinar que o módulo da velocidade é dada por isso aqui, ó. Depois de algumas peripécias, né, alguns malabarismos, nós chegamos nessa equação aqui. V igual a r θ ponto seno φ. Θ depende da posição de P, mas θ ponto independe da posição de P. Né? Então, isso é importante. Né? Veja, se o P está em uma certa posição, o ângulo θ, ó, o P está aqui, então o ângulo θ muda, né? Se eu pegar de lá até aqui, o teu ângulo θ é esse aqui, ó, θ1. Ah, eu estou lá na frente, então é um θ2. Né? Mas o θ ponto, que é esse ômega aí, ó, ele não depende. Em qualquer posição que eu tiver aqui na trajetória, eu vou ter aqui a minha velocidade θ ponto. Tá bom? Bom, continuando então. Se eu estiver trabalhando aqui no movimento ao redor de um eixo fixo, lembra que nós colocamos agora há pouco que esse ômega do movimento só está na direção K. Então eu vou ter o θ ponto, que é o módulo da velocidade angular, vezes K. Esse é o meu ômega. Esse ômega aqui, ó. Tá? E aí, eu substituindo aqui, ó, essa equação aqui numa equação vetorial, eu observo que a velocidade V, na verdade, ela pode ser obtida por ômega vetorial R. Isso é observado quando você faz uma análise matemática aqui, ó. Perceba, ó, módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes
o seno do ângulo entre eles. Está aqui, ó. Módulo do primeiro, módulo do segundo, módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. O φ é o ângulo entre R e θ? Vamos ver aqui. Olha, o R está aqui e o θ está nesse eixo, no eixo Z. Então, realmente, o φ é o ângulo entre eles. Tá? Então, está bem representado aqui que para o nosso caso de análise aqui ao redor de um eixo fixo, a velocidade pode ser calculada dessa forma. Se eu conhecer a velocidade desse objeto ao redor do eixo fixo e conhecer a posição do ponto de interesse, eu consigo calcular a velocidade daquele ponto. Tá, ok? E a aceleração é muito semelhante. Você pega e faz a derivada da velocidade. Olha lá. Tá? dv dt. Então, vou derivar a velocidade aqui. Ó. É o ômega-r. Então, a derivada do primeiro. Por isso que nós estudamos lá no início do conteúdo. Revisamos as derivadas aqui de produtos vetoriais, escalares. Né? Derivada do primeiro, vetorial o segundo. Não inverta, senão você vai estar destruindo o seu produto vetorial. Mais o primeiro, vetorial o segundo. Derivada do segundo. Né? E aí, olha só, d ômega dt é o nosso alfa. Então, eu tinha o meu ômega, agora eu tenho o meu alfa. Eu derivei o ômega no tempo e eu consigo determinar o alfa. Vetorial o raio, mais ômega vetorial v. Tá? Ômega vetorial v. Por quê? Porque o v, ele é, na verdade, o ômega r. Né? Lembra que nós vimos aqui em cima? Ó? V é ômega r. Está aqui, ó. dr dt é o nosso v. E o v também pode ser escrito como ômega r. Então, resumindo, eu posso escrever a aceleração daquele ponto como sendo alfa vetorial r mais o ômega vetorial ômega r. Essa aqui é uma equação importante. Tá? Vocês vão utilizar ela para resolver alguns exercícios. Essa aqui também, da velocidade, vocês também vão utilizar para resolver problemas. Tá? Então, atenção aí para elas, são equações, não são de base, mas são equações derivadas das de base, que vão dar suporte para vocês resolverem problemas. Tá? Importante também aqui definir esses dois termos. Ó. Vamos pegar aqui o primeiro termo, vamos pegar em vermelho. Esse termo 1 aqui. Vamos aqui. Termo 1. Esse termo 1 é uma parcela da aceleração que é tangente à trajetória. Veja, alfa vetorial r. Tá? Na hora que você fizer a análise aqui na figura, o teu alfa ele vai estar tangente à trajetória, esse alfa aí. É ele que vai fazer o v aumentar ou diminuir em módulo. Ele não faz mudar a direção e sentido, ele só muda o módulo. Tá? Esse é o alfa vetorial r. Essa segunda parcela é a parcela responsável por mudar a direção e sentido da velocidade. É aqui dentro que vocês vão encontrar, por exemplo, a famosa aceleração centrípeta. Tá dentro desse termo aqui. Depende de como ele é abordado, a aceleração centrípeta aparece com muita clareza. Tá bom? Depois nós vamos ver ela aí. Está aqui embaixo. Então, a segunda parcela é a normal da aceleração. Então, a primeira é tangente e a segunda é normal. Então, se você voltar aqui e fizer uma análise, você vai ter, vamos escolher uma cor bem diferente aqui. Vamos tentar pegar uma outra cor aqui. Pegar um azul. Um azul esverdeado aí. Cadê você? Estou tentando selecionar aqui, peraí. Ué. Tá, acho que esse aqui vai dar, vamos ver? Isso. Ó, se você pegar aqui então, aquela primeira parcela vai te dar uma aceleração aqui, ó. Pode ser para lá ou para cá, né? Vai estar aumentando ou diminuindo o V. Então é o teu alfa vetorial R.
tá? E a outra parcela, na trajetória, ela vai ser perpendicular, tá? Vamos fazer aqui num tom mais escuro para ficar mais visível. Aqui, ó. É essa parcela aqui. Então, ela vai ser o nosso ômega vetorial V ou ômega vetorial R. Tá? Essa parcela é normal a velocidade V. Olha aqui, ó, normal. Tá ok? Então, tenham em mente isso, isso é importante na análise que vocês poderão fazer futuramente do problema. Tá bom? Então, vamos vir aqui e mais algumas questões. Tá. Ok, então agora vamos olhar no caso plano, tá? Tem aquela nossa batata voadora ali, né? Tá girando ao redor de um eixo. Agora vamos olhar de cima. Então, posiciona o eixo assim contra você e olha de cima. Tá aqui, ó. Você está olhando a batata voadora de cima. O eixo de rotação aqui está, né? Tá saindo aqui da folha, né? Tá saindo aqui do monitor em direção a você. E com isso você consegue simplificar aquela equação grande lá em cima, essa equação tanto da aceleração quanto da velocidade, porque você vai utilizar o seguinte conceito, que a tua velocidade ômega, ela só tem uma componente, só na direção K. Só tem em OZ. Tá? Então, o teu V na equação vai ser isso aqui, ó. Ômega K vetorial R. Tá? E aí você vem para cá, então, naquela equação da aceleração que nós vimos anteriormente. Veja, mantenha aquela equação como de base e analise esse caso aqui como um estudo de caso, tá? Não vá querer decorar essa equação aqui. Aprenda a chegar nela, porque a equação principal é aquela anterior. Então, nesse estudo de caso, a nossa velocidade, o nosso alfa só pode ser em K. Tá? Como o ômega só é em K, o alfa também só pode ser em K. Então, é alfa K vetorial R. Mas a nossa velocidade só vai ser em K, então é ômega K vetorial R. Tá? Lembra que aqui era ômega vetorial ômega R? Como a velocidade é só na direção K, o ômega também vai ser só na direção K. Desculpa, a velocidade angular, né? Como a velocidade angular é na direção K, então você traz aqui o teu ômega na direção K. Estou especificando esse K agora, tá? Então, só para não ficar confuso, ó. Estamos pegando essa equação aqui, escrevendo isso aqui para esse caso particular, onde é só na direção K. Esse aqui para esse caso particular, onde é só na direção K e na direção K aqui também, tá? Porque, afinal de contas, é sobre um eixo fixo, e sobre um eixo fixo, tanto o ômega quanto o alfa, eles são em OZ ou K, tá? E aí você escreve daquela forma e você obtém aqui, ó, produto vetorial, alfa K vetorial R. Ora, esse aqui, ele é perpendicular àquele. Então, o seno de 90, né, seria alfa R seno de 90, é 1. Então, eu fico com alfa R e tangencial. Tá? Estou usando aqui as componentes normal tangencial. Então fica alfa R e tangencial. Mas agora esse termo aqui, ó. Ômega vetorial R, ômega K vetorial R vai dar ômega R vezes seno de 90 novamente, que é 1. Então fica ômega R. E aqui vai ficar ômega vetorial ômega R na direção do plano, que também vai dar 90 graus. Tá? Se você fizer essa análise aqui, ó, ômega R, depois ômega vezes ele. Vamos voltar aqui. Ó. Ômega está para cima, vetorial R, que é esse vetor aqui. Ó. Se você trouxer esse vetor aqui, bem aqui, ó, nesse ponto aqui, e você fizer aqui, ó, de ômega descendo em direção a R, vai te dar essa velocidade V aqui, ó. Acabamos de ver isso aqui. Agora você faz ele de novo, ó, aquele mesmo ômega vetorial, esse V aqui de novo.
tá? Vai te dar um vetor puxando para o centro, que é esse vetorzinho aqui, ó, tá? E aí vai ser um vetor que é no mesmo plano, vai dar um ângulo de 90 graus novamente, e aí você pode fazer então o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, que é ômega r, vezes o seno entre eles, que é 90, dá 1, tá? E aí fica ômega quadrado r. Então, esse termo aqui, na verdade, a gente pode chegar a se colocar v quadrado sobre r, a nossa famosa aceleração centrípeta, tá? Então, para o caso plano, né, nós podemos trabalhar com esse equacionamento. Mas lembrem, é melhor você trabalhar já com aquela equação geral lá em cima, porque se você sair do eixo z, né, aqui nós fizemos toda a modelagem para o eixo z, e aqui fizemos um caso específico para z. Mas se você fugir do eixo z, você pode determinar através dessa equação que é mais geral. Então, utilizem essa equação aqui para generalizar o trabalho de vocês, tá? Então aqui está demonstrada a aceleração centrípeta, ela tem origem aqui dessas análises do movimento plano, porém ao redor de um eixo fixo, tá? Agora vamos deixar aqui. De modo semelhante ao movimento retilíneo, aqui nós temos o θ, que é um equivalente ao x no movimento retilíneo, o ômega, que é um equivalente à velocidade no movimento retilíneo, e o alfa, que é o equivalente a no movimento retilíneo, né? Então, se você está aqui nesse casinho, nesse estudo de caso anterior, ó, você pode trabalhar com esses conceitos aqui da cinemática tradicional, tá? Onde o teu ômega é o dθ dt, onde o teu alfa é o teu d2θ dt2 ou d ômega dt, e você pode também ter, como lá na cinemática nós tínhamos o v igual a v dv dx, aqui também nós temos desculpa, aqui é o a, né? O alfa igual ao ômega d ômega dθ, tá? Sendo que θ aqui é a posição e ômega a velocidade. Então aqui também é válido esse tipo de análise, né? Essa análise aqui, lembram que se você integrar vai levar a Torricelli, né? Tá? Vai levar a Torricelli, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem, porque existem alguns probleminhas que eventualmente vocês vão precisar determinar velocidades e posições do movimento curvilíneo. Portanto, essas equações sendo as mesmas, nós podemos escrever equações similares depois que se faz as integrais aqui, que eu particularmente não gosto muito de decorar essas equações, mas elas são úteis também. Mas depois que você faz as integrais, você pode chegar nessas equações aqui mais específicas, né, para o caso do movimento curvilíneo, analisando θ, ômega e tempo, tá bom? Ômega igual a ômega zero mais alfa t, θ igual a θ zero mais ômega zero t, mais meio de alfa t quadrado. E a Torricelli aqui embaixo, velocidade ao quadrado, angular, igual a velocidade inicial angular ao quadrado, mais 2 alfa vezes θ menos θ ponto, que isso aqui é o nosso ΔX ou ΔS lá do movimento linear, né, no movimento retilíneo. Tá? Para o alfa uniformemente acelerado, né, tanto alfa zero quanto alfa diferente de zero, né? Isso aqui é a clássica cinemática que vocês conhecem já. Então, isso é só para relembrar vocês que, apesar da gente estar aqui no estudo de objetos, de corpos rígidos, ainda valem essas equações da cinemática básica, tá ok? Então, na sequência, vou postar também um vídeo com a resolução de exercício, aplicando principalmente esses conceitos aqui, ó. Esse conceito aqui de velocidade e esse conceito aqui de aceleração, tá? Para vocês conhecerem como que vocês podem aplicar essas duas equações principais aqui no movimento de corpo rígido, movimento plano, tá? Ok, bons estudos, boa revisão, anotem tudo, se precisar assistir a aula de novo, assista. Está aí para ser esmiuçada, né, se detalhada, para vocês poderem melhorar o entendimento do conteúdo.